Pessoal, nós vamos ter agora 3 aulinhas que nós vamos trabalhar sobre a questão das figuras de linguagem. Quando a gente pensa em figuras de linguagem, nós temos alguns tipos, algumas subdivisões aí das figuras de linguagem. Nós temos as figuras de pensamento, as figuras de construção, que são chamadas também de figuras sintáticas, e as figuras de som. Então nós vamos ter 3 aulinhas justamente falando sobre cada uma dessas figuras de linguagem e cada etapa. Então durante esses 3 vídeos vocês vão ver essa mesma introdução aqui, porque eu não vou gravar uma introdução para cada vídeo, né? Para vocês conhecerem aí essas figuras de linguagem que são muito importantes, principalmente na análise de textos literários. Às vezes a gente se pergunta assim, por que estudar literatura, né? E por que estudar essas figuras de linguagem? Elas estão presentes na nossa construção textual do dia a dia, mas estão presentes também na hora da produção textual de textos literários, de textos mais assim estilísticos. Dentre os três subgrupos aí, o mais difícil são as figuras de construção, são chamadas também de figuras sintáticas, de sintaxe. Então, vejam o vídeo, vejam mais de uma vez, procurem explicações de outros professores porque facilita o entendimento. Eu fiz mais uma vez na folhinha A4, eu sei que é bem tosco, eu sei que os vídeos eles não são super produzidos, mas o que interessa aqui é que vocês aprendam o conteúdo. E é isso que eu espero que vocês consigam, tá bom? Beijo, beijo, dá um joinha aí para ajudar. Né? Nunca pensei que eu fosse pedir isso mais uma vez, mas a professora vai mudando as concepções, né? Os conceitos. E vamos estudar, vamos seguir em frente, porque estudar não é fácil e estudar não é para todos, gente. Então faça a diferença aí, tá bom? Beijo e até mais. Pessoal, então vamos lá. Agora vocês vão pegar toda a força de vontade que vocês têm em aprender, toda a força de Jesus interior que vocês têm no coração de vocês para prestar atenção aqui nessas figuras de construção. As figuras de construção elas são um pouquinho mais difíceis do que as figuras de pensamento, as figuras de linguagem. Por quê, gente? Porque isso aqui vai mexer um pouquinho com a parte gramatical. E são construções que a gente não costuma usar muito no nosso dia a dia. E são nomes um pouco difíceis, tá bom? Mas vai dar certo, a gente vai entender aqui, então vamos lá devagarzinho. Primeiro aqui, nós chamamos de silepse. O que vai ser a silepse? A silepse nós temos de gênero, de número e de pessoa. O que vai ser essa silepse de gênero? A silepse de gênero é quando um termo dentro da frase ele não concorda com outro termo em relação ao gênero. Lembrando que nos gêneros nós temos o gênero masculino e feminino. Na língua portuguesa, por enquanto, né? Nós temos aí o gênero masculino e feminino. Então, na silepse de gênero, a frase, dentro dessa oração, dentro de alguns da oração, eu vou ter termos que não concordam em relação ao gênero. Por exemplo, aqui, a bonita Porto Preto. Porto Preto aqui, gente, vai ser cidade, né? Mas quando eu falo bonita Porto Preto, a palavra bonita, o adjetivo bonita está no feminino, mas as palavras Porto e Preto estão no masculino. Então dá a impressão que não existe uma concordância. Mas aqui eu usei o bonita, o a bonita, porque eu estou me referindo a uma cidade. Por exemplo, eu poderia ter colocado aqui a bonita Porto Velho. A palavra Porto Velho, ela vai ser o quê? Masculina. Mas eu sei que eu estou me referindo à palavra cidade. Então, é uma silepse de gênero, porque não concordou aqui com o termo que está exposto, mas concorda com o termo a que ele faz referência, que seria o quê? Cidade. Mesma coisa acontece na silepse de número. Eu não vou ter uma concordância aqui dentro da oração, mas eu vou estar referindo a um outro termo. Ó, como vai a turma? A turma está aqui no singular. Estão aqui é no plural.
estão bem. Então, a turma e estão não estão aqui em concordância. Só que quando eu falo turma, eu sei que é mais de uma pessoa. Então, por isso que eu usei o verbo estão, né? Então, como vai a turma? Estão bem? Referência a todas as pessoas que fazem parte da turma. Então, aqui aconteceu uma silepse de número. E eu tenho também a silepse de pessoa. Ó, os agricultores temos orgulho de nosso trabalho. Por que usou o temos aqui? Porque a pessoa que escreveu, ela se incluiu também. Então, a pessoa que escreveu, ela também é um agricultor. Por isso que colocou em primeira pessoa aqui. Temos. Os agricultores, eu estou me referindo a outras pessoas. Mas quando eu usei o temos aqui, eu estou me incluindo, eu estou fazendo parte. Então, a silepse é quando aparentemente não existe essa concordância dentro dos termos, mas quando a gente vai analisar as orações, existe sim uma concordância, mas de um termo que ele não aparece, de um termo que está subtendido, beleza? Vamos para a próxima figura de construção aqui que nós temos, que é a elipse. Lá nos tipos de sujeito, que a gente chama de sujeito elíptico, eu falo que é uma coisa oculta. Então, o que é uma elipse? A elipse é quando eu não falo um termo, mas na hora que eu leio uma oração, eu subtendo esse termo. Eu sei que ele existe aí. Quando eu falo a cada um o que é seu, dá a entender que eu estou falando assim, de a cada um o que é seu. Eu escondi, lembra assim, elipse de esconder. Eu escondi o verbo de a cada um que é seu, o verbo dar aí no caso. Mas quando eu falo, dá para entender que eu estou me referindo a esse verbo. Então, elipse é quando você esconde algum termo, não precisa de você falar esse termo, que você consegue identificá-lo. Por exemplo, se eu falo assim, gosto de chocolate. Não está escrito aqui, mas quando eu falo gosto de chocolate, quem gosta de chocolate? Eu. Então, aqui eu usei uma elipse. Eu subtendi o termo. Então, elipse é quando o termo não aparece. Olha aqui. Tenho 2 filhas e tenho um filho. Tenho aqui, eu subtendi o termo eu. Eu tenho 2 filhas e tenho um filho. Então, a elipse é quando um termo está subtendido. Ele não aparece escrito, mas você consegue identificá-lo. Já o zeugma, se a elipse, o termo ele está subtendido, você consegue identificá-lo? No zeugma, você não repete o termo, porque você já falou ele antes. O zeugma, ele evita a repetição desnecessária, porque você já falou do termo antes, então você não precisa repetir. Por exemplo, ela gosta de geografia, eu o quê? Eu gosto de literatura. Eu já falei o verbo gostar aqui. Não precisa de eu repetir o verbo gostar. Qual que é a diferença do zeugma e da elipse? A elipse, o termo nunca vai aparecer. Ele sempre vai ser subtendido. O zeugma, ele sempre vai aparecer antes. Aí, quando eu vou falar sobre o termo novamente, eu não repito. Ó, no céu há estrelas, na terra você. O que eu não precisei repetir aqui? O verbo haver, o a, você. Então, no zeugma é quando eu falo um termo e depois eu não preciso repetir esse termo, porque eu não, na conjuntura da frase, na frase eu já entendo. Por exemplo, ela disse que me ama e disse que gostava de mim. Precisa de eu repetir o ela? Não, eu tô entendendo que eu ainda tô falando dela. Olha aqui, ó. Mário me ama, gosta de mim. Quem gosta de mim aqui? O Mário. Precisou de eu repetir o Mário? Não. Então, isso aqui é o
zeugma. Deixa eu ver se tem mais figuras de construção. Agora a gente já parte para figuras de construção 2, que eu vou deixar para o próximo vídeo, falou? Beijo, beijo e até a próxima! E para finalizar aqui, nós vamos com as figuras de som. A aliteração. O que é a diferença da figura de linguagem, que é chamada de figura de pensamento, para a figura de construção e a figura de som? O som, como já disse, vai ser utilizado principalmente em poemas, né? Em poesias, em versos, em músicas, porque vai dar algum tipo de sonoridade à construção. A aliteração, na aliteração eu vou ter uma repetição de consoantes. Na aliteração eu vou ter uma repetição de consoantes dentro das palavras. Ó, 3 pratos de trigo para 3 tigres. Olha aqui que eu fico repetindo. T e o R, o P e o R, o T e o R, o T e o R e o T de novo. Então, eu fico repetindo uma série de consoantes aí que quase gera o quê? Aquele chamado trava-língua, né? Então, a aliteração vai ser a repetição de consoantes. Já a assonância vai ser uma repetição de vogais. A aliteração, consoantes, assonância, repetição de vogais. Sou mulato, nato, no sentido lato. O que eu fiquei repetindo aqui o tempo inteiro? As vogais O e as vogais O e a vogal A, não é? Então, a assonância, repetição de vogais, a aliteração, repetição de consoantes, e a onomatopeia é quando a gente representa os sons. Por exemplo, os sinos fazem blém, blém, blém. A abelha fez zum, zum, zum no meu ouvido. Então, essas são as figuras de som. Dentro de todas essas construções aí, dessas figuras de linguagem, as mais difíceis são as figuras de construção, sim, porque elas são mais difíceis da gente utilizar, não são muito do nosso uso. Mas com o tempo e com o treinamento, eu tenho certeza que vocês vão adquirir bem esse conhecimento sobre as figuras de construção. Beleza? Beijo e até a próxima aulinha.